Heute beenden wir die Aussprache. Hoje nós vamos terminar a pronúncia, isso mesmo. Essa é a última letrinha que falta no nosso tutorial de pronúncia. E qual letra que é? É a letra H. Por que que eu vou fazer um áudio simplesmente sobre a letra H? Porque a letra H tem uma questão especial. Nós já vimos lá no início do tutorial de pronúncia que o H, no início da sílaba, ele vai ter aquele som do R sem vibrar. Então, por exemplo, o exemplo que a gente viu foi o exemplo rose. Rose, que a gente comparou com o rosa. Então, rose, assim vibrado, é o R, né, que significa rosa. E o que a gente tem com H é rose, que significa calça, rose. Como exemplo aí também coloquei o nome Hans. Hans é um nome de uma pessoa, Hans. Então, o H no início da sílaba, ela vai ter esse sonzinho de esse R, que é o nosso R normal de muitos brasileiros, sem vibrar. É o R do mineiro, quando eu falo que eu vou pro bar, né? Hans. Ou quando eu falo, por exemplo, rato. Rango. E é o Hans ou o Rose. Mas o H vai ter uma questão especial, que vai ser o H no final da sílaba. Ou seja, quando ele não está iniciando a sílaba, mas ele está no final da sílaba. E aí ele vai vir, obviamente, depois de alguma vogal. Então, quando o H vier depois de alguma vogal, estiver no final da sílaba, ele não vai ter som. Ele não vai. A gente não vai falar esse H. Entretanto, ele vai ter uma função em relação ao som da vogal. Ele vai alongar e fechar a vogal anterior a ele. Então, alongar se a vogal for um A, um I ou um O, né, ou U. E ele vai também fechar, ou seja, vai virar E e O no caso do E e do O. Ele vai fechar, vai ficar E ou vai ficar O. Se você ainda não ouviu o último áudio das pronúncias sobre as vogais abertas e fechadas, ouça porque vai te ajudar aqui a entender a função do H. A função do H é exatamente alongar e fechar as vogais. A gente aprendeu no último áudio sobre pronúncia que duas consoantes depois da vogal faz a vogal ficar curta e aberta. Mas isso vai ser a exceção aqui com o H. O H é a única exceção, porque o H também é uma consoante. Só que se ele estiver depois da vogal, mesmo que tiver outras consoantes, ele vai alongar e fechar. Como exemplo, a gente tem stellen, stellen. Tá vendo? Esse E é fechado e longo. Esse S anterior é stellen, simplesmente porque o S antes de T e de P eu falo igual o X do carioca. Já vimos isso. Stellen, stellen. Já a palavra embaixo é stellen. Por quê? Porque eu tenho duas consoantes depois da vogal, né? Ela não tem um H, né? Então é stellen. E saber essa diferença e fazer bem essa diferença é muito importante. Veja bem, stehlen significa roubar, já stellen significa colocar. Então faz muita diferença você falar, estou colocando isso aqui, ou estou roubando isso aqui. Stehlen, roubar, stellen, colocar. É por isso que em verbos bem conhecidos, eu também vou falar, por exemplo, não vou falar esse H. Quais verbos são esses? Por exemplo, o verbo gehen, gehen, que significa ir, gehen. Esse H do gehen está alongando o E anterior. Gehen. É como se eu falasse dois S juntos e não tem som H. Gehen. A mesma coisa o verbo ver, sehen. Sehen significa ver. Bom, isso finaliza a questão da pronúncia pra gente aqui nas aulas. Claro que eu vou, de vez em quando, fazer alguns áudios em que a pronúncia vai estar bem clara, que eu vou deixar espaço para que você repita as frases, mas a questão realmente passo a passo da pronúncia acaba hoje com o tutorial sobre o H. Leute, euch einen schönen Tag noch. Tschüss.
Hose, Hans. Stehlen, stellen. Gehen, sehen.